Doenças inflamatórias intestinais estão com a incidência em elevação nos últimos anos. Você sabia disso? A Federação Europeia das Associações de Doença de Crohn e Retocolite estima que existam 10 milhões de pessoas no mundo com doenças inflamatórias intestinais. É muita gente. Dentre elas, a retocolite é a mais prevalente, atingindo 56,5 pessoas a cada 100 mil. O maior estudo realizado no Brasil sobre essa temática, com mais de 212 mil pessoas, pacientes do SUS, apontou que em um período de 9 anos, a prevalência das doenças inflamatórias intestinais aumentou 15% ao ano, chegando a 100 casos para cada 100 mil habitantes no Brasil. A maior concentração é registrada nas regiões sudeste e sul do Brasil e atinge mais mulheres do que homens. Nesse estudo, mostrou que os 58,2% dos acometidos eram mulheres, principalmente adultos jovens. As doenças inflamatórias intestinais não têm causa totalmente conhecida, mas estima-se que seu aparecimento esteja ligado a fatores como histórico familiar, alterações no sistema imunológico, dieta consumida, influência do meio ambiente e alterações da microbiota intestinal, que nós chamamos de disbiose. O tabagismo é um fator de risco já comprovado, principalmente para agravamento da doença de Crohn. O estudo Gut Microbiome Profound Implications for Diet and Disease, publicado na revista Nutrients, aponta que a composição da microbiota intestinal é diferente em pacientes com doença de Crohn do que comparado com indivíduos saudáveis. E sugere que essas alterações na microbiota intestinal podem desempenhar um papel no desenvolvimento da doença de Crohn. Os autores afirmam que ao influenciarem o metabolismo e a inflamação, a alimentação e a nutrição podem ultrapassar os fatores genéticos e ambientais na determinação dos resultados de saúde para doenças crônicas como diabetes, obesidade, síndrome do intestino irritável, câncer coloretal e também doenças inflamatórias intestinais. Um estudo publicado esse ano na revista Clinical Gastroenterology and Hepatology chamou a atenção da Organização Mundial de Gastroenterologia como um dos mais lidos do ano de 2024. E ele falava justamente de um alimento muito conhecido dos brasileiros, que pode ajudar a tratar e, quem sabe, reduzir a incidência da retocolite ulcerativa: a água de coco. O estudo indiano foi clínico, randomizado, placebo-controlado e duplo cego, ou seja, padrão ouro, onde os pacientes foram randomizados para receberem um tratamento estándar e água de coco, ou seja, tomava medicação e água de coco, ou o mesmo tratamento, mas placebo. Foram submetidos a exames endoscópicos por 2 examinadores diferentes. E os pacientes receberam água de coco, 400 ml diários, divididos em 2 tomadas de água de coco sem fenol, ou seja, 2 tomadas de 200 ml, para prevenir a fermentação, ou seja, essa retirada do fenol, enquanto o grupo controle recebeu água potável com essência de coco. Foram avaliados em 2, 4, 6 e 8 semanas, quando foram obtidas amostras de fezes para dosagem da calprotectina e avaliação da microbiota realizada também colonoscopia. Foram estudados 95 pacientes, 49 receberam água de coco e 46 receberam placebo. 2 pacientes do grupo placebo tiveram que interromper o estudo. Nos resultados, eles observaram uma redução da calprotectina para menor que 150 em 30% dos pacientes que receberam água de coco, contra apenas 6% dos pacientes que receberam placebo. Na análise da microbiota, houve um aumento na diversidade microbiana nos que receberam água de coco, incluindo, entre elas, a positiva cepa Fecalibacterium prausnitzii. Então, por que os pesquisadores escolheram, então, a água de coco para fazer essa intervenção? Nas palavras deles mesmos, abre aspas, escolhemos a água de coco como uma intervenção dietética por causa das suas propriedades anti-inflamatórias, peptídeos antimicrobianos que podem modificar o microbioma intestinal, pelo alto teor de potássio, pela disponibilidade em todas as estações do ano e pelo excelente sabor, que eu pessoalmente concordo.
Essas propriedades nos fizeram preferir a água de coco a outros alimentos/suplementos ricos em potássio, como xarope ou comprimidos de potássio. Isso porque tem um gosto ruim, pode ter uma ação irritante da mucosa gástrica e ainda falta de outras propriedades que eles encontravam na água de coco. E também não colocaram frutas cítricas comum, porque algumas têm uma disponibilidade sazonal. Então, qual foi a explicação que os autores deram para a melhora do grupo que recebeu a água de coco em comparação com o grupo controle? Bem, a melhora na atividade da doença no grupo da água de coco pode ter ocorrido devido às propriedades de modulação do microbioma pela água de coco, causando aumento da diversidade microbiana, assim como um enriquecimento dietético de potássio, sódio e carboidratos fermentáveis, que funcionam como se fosse um adubo da microbiota, pré-bióticos. Meus queridos, nós vivemos no Brasil, país onde temos água de coco fresca, disponível o ano inteiro, especialmente nos estados do Norte e no Nordeste, o que pode explicar em parte porque nesses estados há uma diminuição da incidência das doenças inflamatórias intestinais quando comparados com o Sudeste e o Sul do país. E aí, você tem pacientes com doenças inflamatórias intestinais? Experimenta começar aí a recomendar um pouquinho de água de coco para acompanhar o tratamento deles e depois me conta aqui nos comentários quais foram esses resultados. Aqui no meu canal do YouTube e nas minhas outras redes sociais eu te ensino mais sobre esse assunto. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e me seguir aqui no canal e lá no Instagram.